Senhores, bom dia. Retomando a nossa 81ª sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2021, da primeira Câmara de Julgamento, anuncio o processo de recurso 4633-2018, auto de infração 2018-10256, ACS Engenharia Ambiental, Indústria de Máquinas e Equipamentos, recorrente, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, doutora Mônica Maria Castelo, conselheira relatora, que já passo a palavra para início do... Obrigada, presidente. Conforme relatado, o primeiro processo se refere a entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saída. A multa, o próprio agente fiscal, ele já colocou reduzida, né, porque ele entendeu como atenuante. O contribuinte, ele apresentou impugnação, e a impugnação é semelhante ao recurso e é semelhante a todas as outras peças que já foram lidas aqui. Em primeira instância, o julgador decidiu pela procedência nos seguintes termos, conforme consta na ementa: ICMS, descumprimento de obrigação acessória, ausência de selo fiscal de trânsito, operação de entradas. Ficou constatado, através da escrita fiscal digital e dos sistemas corporativos da Cefaz, que várias notas fiscais eletrônicas emitidas em favor da empresa autuada nos exercícios 2014 e 2015 não foram seladas por ocasião das entradas das mercadorias no Estado. Auto de infração julgado procedente. Conformada com a decisão singular, a empresa interpôs recurso ordinário com os seguintes argumentos: alega as preliminares de nulidade, que já foram lidas, né, que o agente fiscal extrapolou o prazo de 180 dias da conclusão, que o agente da ação fiscal não analisou os documentos apresentados, necessitando de perícia, que o lançamento fiscal contém erro no que tange à capitulação da conduta infracional, o auto de infração é nulo devido às suas informações lacunosas e por não conter todos os elementos exigidos para a legalidade do procedimento, que não houve falta de recolhimento do ICMS, nem prejuízo horário e nem má-fé ou qualquer interesse da impugnante. No mérito, ele alega que as determinadas notas fiscais aqui, que acobertaram operações internas, não necessitam de selo, que desconhece a operação acobertada pela nota fiscal 15.10.194 e sequer se encontra escriturada na escrita fiscal digital, que outra nota fiscal foi indevidamente incluída na autuação por existir em relação a mesmo um pedido de selagem junto à Cefaz pendente de análise, que em nenhum momento embaraçou a fiscalização, visto que se mostrou disponível ao agente fiscal e apresentou todos os documentos solicitados, que a suposta infração não causou dano ao Tesouro Estadual, já que toda a operação está devidamente escriturada. Requer a produção de prova pericial para que se verifique, mediante cotejo de documentos contábeis fiscais, que não existiram operações ensejadoras de imputação de penalidade. O auto seguiu para a assessoria processual tributária e foi analisado cada uma dessas questões, né, com relação ao prazo. A gente viu que não procede o argumento, né, que foi datado em 12 de janeiro, que é uma sexta-feira, iniciando o prazo em 15 de janeiro, portanto, não extrapolaria os 180 dias. Com relação ao cessamento de direito de defesa, ele também afasta, porque não contém erros, né, no que tange a capitulação, e nem o auto de infração é nulo, né, devido às informações lacunosas como alegado. O auto de infração está de fácil entendimento e não há qualquer dificuldade ao contraditório para a defesa. Quanto ao pedido de perícia, ele alega que, por não ter sido anexado nenhum documento, ou mesmo requisitos para comprovar a efetividade da selagem, ele afasta o pedido, né, com base no 97, inciso 1, 2 e 3. Com relação ao mérito, ele tece aqui alguns comentários com base no selo fiscal, e aí ele com relação às notas fiscais que foram trazidas pelo contribuinte, ele diz o seguinte: em relação às notas fiscais, objeto da autuação, que acobertou, que o contribuinte alega que acobertou operações internas, não necessitando de selo, consta na escrita fiscal da empresa autuada que tais operações eram provenientes de outras unidades da federação, não se confirmando a informação de que se trata de operações internas. Quanto à alegação de que desconhece a operação cobertada pela nota fiscal 15.10.194, ela está escriturada, conforme se verifica nas planilhas das folhas 4. E contra a nota fiscal 200.767, foi indevidamente incluída na autuação, por ter sido indevidamente incluída na autuação,
por existir um pedido de selagem pendente de análise na Cefaz, ele informa que o contribuinte não anexou nenhum documento probante do pedido de selagem, razão pela qual não é possível a sua retirada do levantamento. Quanto ao argumento da suposta infração de não ter causado danos ao erário, né, ele alega que a questão da responsabilidade é objetiva, e, por fim, opina aqui pela procedência da autuação fiscal. Esse é o relato do primeiro processo. Obrigado, doutora Mônica. Doutor Matheus Viana, com a palavra. Senhor presidente, o caso é de falta de selo fiscal, né? E aí não há comprovação nenhuma de que essas notas fiscais teriam sido seladas, os argumentos por ele trazidos não são suficientes para afastar a acusação, razão pela qual, sem mais delongas, a Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação. É isso, senhor presidente. Processo em discussão, senhores. Não havendo discussão, como vota a conselheira relatora? Eu voto por afastar as nulidades suscitadas, o pedido de perícia formulado, né, porque o contribuinte não trouxe nenhuma documentação, e no mérito, por confirmar a procedência da acusação fiscal. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega o provimento, afasta as preliminares suscitadas, de acordo com a manifestação e o parecer da célula de assessoria processual tributária, e, no mérito, confirma a procedência do feito fiscal nos termos de julgamento singular e do parecer. Vamos agora para o último processo da pauta, o processo de recurso 4761-2018, auto de infração 2018-10258, em que é recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido ACS Engenharia Ambiental, doutora Mônica Maria Castelo, a conselheira relatora, a indicação de improcedência no julgamento singular e a assessoria processual tributária sugere a procedência. Com a palavra, a conselheira relatora. Obrigada, presidente. Então, conforme anunciado, o relato da infração é receber mercadoria com documentação fiscal inidônea. O contribuinte escriturou 8 notas fiscais eletrônicas em operações de entradas cujos documentos encontram-se cancelados e, portanto, não válidos para cobertar as operações. Ele fala aqui, né, que na informação complementar, que foi emitido o termo de intimação solicitando que o contribuinte justificasse o registro desses documentos fiscais cancelados e sua escrituração fiscal digital, porém não recebeu nenhum tipo de resposta. Então, a autuada foi intimada, né, foi alegado aqui a penalidade do 123, 3A, item 2, da Lei 12.670, alterada pela 16.258 de 2017. Na defesa, ela apresenta aquelas mesmas preliminares que foram repassadas aqui, né? Eu vou só fazer uma leitura que diz o seguinte, que não tomou ciência da lavratura do mandado de ação fiscal, conforme estabelece a Instituição Normativa 49 de 2011, que o agente fiscal extrapolou o prazo de 180 dias, que o lançamento fiscal contém erros no que tange à capitulação da conduta infracional, que o auto de infração é nulo devido às suas informações lacunosas e por não conter todos os elementos exigidos para a legalidade do procedimento, que a penalidade aplicada possui caráter confiscatório. No mérito, que as operações descritas na autuação estão devidamente justificadas, por se tratar de notas fiscais canceladas posteriormente à escrituração, sendo a sua conduta legítima, que a nota fiscal estava cancelada no momento da escrituração no livro Registro de Entrada de Mercadorias, não havendo, portanto, a subsunção do fato à norma punitiva. E se o contribuinte de boa-fé demonstra a veracidade da compra e venda realizada, sendo a nota fiscal cancelada posteriormente ao registro na sua contabilidade, não há como ser responsabilizado por tal conduta. O auto de infração é inapto a desconstituir a sua contabilidade, uma vez que as informações contidas no SPED revelam que as notas fiscais tidas como indevidamente escrituradas refletem verdade que atendeu o disposto na legislação, que a suposta infração não causou danos ao Tesouro Estadual, já que toda a operação está devidamente escriturada e os montantes inerentes às operações já foram recolhidos aos cofres públicos. Requer, por fim, a produção de prova pericial para que se verifique, mediante cotejo dos documentos contábeis e fiscais,
que inexistiram operações que ocasionaram a falta de recolhimento do ICMS ou qualquer fato que ensejasse a aplicação da penalidade imputada. Em decisão de primeira instância, o julgador singular, ele entendeu pela improcedência da acusação fiscal com a seguinte ementa: ICMS, recebimento de mercadorias com notas fiscais inidôneas, cancelamento de nota fiscal eletrônica, infração descrita na inicial, não caracterizada nos autos. Segundo consta dos autos, a empresa autuada registrou 8 notas fiscais canceladas em seu livro fiscal, sendo deduzido a partir deste fato o recebimento das mercadorias nela descritas. Tratando-se de notas fiscais canceladas, o mero registro do documento fiscal na escrita fiscal digital não é prova suficiente do recebimento das mercadorias. Auto de infração julgado improcedente, defesa tempestiva, reexame necessário. Então, foi interposto, né, o reexame necessário, o processo seguiu para a assessoria, que analisa o reexame apresentado pelo julgador singular, afasta a questão da nulidade, né, que foram apresentadas do auto de infração pelo prazo, cessamento de direito de defesa, vedação ao confisco e o pedido de perícia. E aí agora eu vou me ater mais aqui à questão de mérito, porque ele discorda do julgamento de primeira instância. Ele diz o seguinte, que o julgador singular, ao nosso ver, de modo equivocado, entendeu que a infração apontada era de improcedência, em virtude de que a infração correta a ser apontada pelo agente do fisco deveria ser a de crédito indevido em virtude de que a operação não ocorreu. Aí ele pega aqui o trecho do julgamento singular. Diz o seguinte: entendo, portanto, que o fato narrado no auto de infração não caracteriza o recebimento de mercadorias com nota fiscal inidônea, mas o lançamento indevido de crédito de ICMS na escrita fiscal, havendo, portanto, erro na tipificação da conduta constatada pela fiscalização. A infração denunciada na inicial deve guardar correspondência com os fatos narrados nos autos e elementos de prova que a fundamentam, o que não ocorreu no presente caso. Neste sentido, assiste razão a empresa autuada quando alega que houve erro na capitulação do auto de infração, pois o lançamento de notas fiscais sem validade jurídica nos livros fiscais tem como consequência direta a utilização indevida de crédito ICMS. Essa foi a parte do julgamento singular, né, que foi trazida aqui pela assessoria. E aí o assessor continua. O julgador se equivoca, pois uma autuação não invalida a outra. O agente do fisco pode lavrar um auto de infração por recebimento de mercadoria com documento fiscal inidôneo e ainda lavrar uma multa de crédito indevido pelo lançamento na conta gráfica de ICMS constante no documento fiscal inidôneo. Nesse caso, a autuação é de lançamento do documento fiscal inidôneo lavrado com cautela, pois intimado o contribuinte durante a ação fiscal. Não houve qualquer justificativa. Em sede de defesa, a empresa alega que todas as notas foram canceladas e após a escrituração, portanto, a boa-fé. Entretanto, o contribuinte, em face de auto de infração lavrado por documento inidôneo, poderia comprovar que teria agido de boa-fé em termos fiscais e conforme a súmula 509 do STJ, que é aquela que fala que é o seguinte, que é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos do ICMS decorrentes de notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas quando demonstrada a veracidade da compra e da venda. Então, com base nisso, bastava, portanto, o contribuinte comprovar a efetividade da operação, ou seja, sua circulação, ou pagamento através de transferência, pagamento de boleto. Alega também que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Entretanto, quando o agente do fisco intima uma empresa a justificar o lançamento de documentos cancelados e a empresa não faz no momento da atuação, não pode, a nosso ver, no momento da defesa, não apresentar a comprovação da veracidade da operação. Ao considerar a nota fiscal eletrônica inidônea, a fiscalização exige da autuada o valor do ICMS correspondente à alíquota 17, mais multa equivalente a uma vez o valor do imposto. Quanto aos documentos fiscais objeto da acusação fiscal, detecta-se que estão efetivamente cancelados, logo não guardam compatibilidade com a operação ou prestação efetivamente realizadas, portanto, inidôneas, conforme disposto no artigo 131 do Decreto 24.597, inciso 3º, ou seja, não contém declarações inexatas ou não guardam compatibilidade com a operação ou prestação efetivamente realizada. Ele entende, então, que a acusação fiscal demonstrou irregularidade, por conta disso,
ele mantém, né, aqui a procedência do auto de infração com base no artigo 123, 3A, inciso 2, da 12.670. E aí julga procedente a acusação fiscal. É o relato. Obrigado, doutora Mônica. Passa, então, a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Gino Neto. Doutor Matheus, escuta. Doutor Matheus Viana. Provável que esteja com algum problema na comunicação, né? É tanto que caiu. Vamos discutir o processo e o doutor Matheus entra logo em seguida, né? Doutor Pierre, com a palavra. Doutora Mônica, esse processo vai, eu acredito, vai dar um debatezinho, eu não sei. Será que quer que eu peça vista alguma coisa assim? Ou... Não, doutor Pierre, podemos avançar, entendeu? Ok, então eu vou fazer um pequeno esclarecimento. Eu discordo do parecer. Poderia ser crédito indevido? Poderia, mas a autuação é diferente. Ele teria que dizer que os créditos foram glosados, ver se foi aproveitado, porque ninguém sabe nem se foi, né? Depois jogar na conta gráfica para ver se tinha ICMS devido e cobrar o ICMS. Mas assim não foi feito. Eu entendo que esse seria, eu até estranhei, está cobrando ICMS, que ICMS é esse aqui? E essa multa aqui proporcional ao imposto devido, se nem tem imposto devido na entrada, como é que eu vou chegar à conclusão que ele aproveitou o crédito? Não tem como chegar. Então, eu entendo que aí não há como o julgador julgar nesse sentido, não, aqui é aproveitamento de crédito, porque a autuação não foi assim. Para a autuação ser assim, teria que ver, não, teve o crédito, ele aproveitou o crédito, esse crédito é indevido, jogar na conta gráfica e ver o ICMS. Como eu expliquei naquele dia da Nestlé, é diferente da falta de recolhimento. Você pode ter um crédito indevido de 100, só ter aproveitado 80, e o ICMS devido seria 80. Isso aí não foi feito. O julgador nunca vai poder fazer isso aí, porque vai ficar totalmente a autuação. Daí porque eu concordo com o julgador de primeiro grau que a autuação é, sim, improcedente. É isso. Obrigado, doutor Pierre. Mais algum conselheiro inscrito para os debates? Doutora Helena, com a palavra. Está sem o microfone, doutora Helena. Perdão. Eu também estava aqui nessa dúvida, doutor Pierre, com relação a esse entendimento aí da improcedência, porque, assim, se a autuação foi porque o contribuinte lançou notas fiscais que estavam canceladas, e realmente restou comprovado que as notas estavam canceladas, então a infração não seria de nota fiscal inidônea? Eu não sei, eu confesso que eu estou um pouco confusa, porque eu estou vendo assim que o objeto da autuação não se coaduna com os fatos, entendeu? Porque ele disse assim que a infração é porque o contribuinte lançou notas fiscais canceladas, e ficou comprovado que realmente as notas fiscais foram canceladas. Então, eu não sei, eu confesso para você que eu estou um pouco na dúvida, se você pudesse explicar mais alguma coisa, doutor Pierre. Tá. Aí vamos lá. Por que tem ICMS numa nota fiscal de entrada? Ele não é substituição nesse caso aqui, não diz que é substituição. A não ser que fosse substituição, o auto tinha que dizer, são notas fiscais de substituição. O que é que o parecerista verificou? Não, se a nota fiscal é inidônea, ele se creditou dessa entrada. Se ele se creditou dessa entrada, vai do ICMS. Mas aí é acreditamento indevido. Não é uma entrada com nota fiscal inidônea. Exatamente. Por isso que eu digo, o auto é improcedente, porque ele deveria ter sido de crédito indevido. Para ser de crédito indevido, ele joga na conta gráfica, vê quanto é, calcula o ICMS, ele não fez nada disso. Ele simplesmente, eu acredito que ele fez isso, porque eu nem sei se ele fez isso, né? Porque eu não sei porque ele cobrou o ICMS. Ele disse, a nota fiscal é inidônea. Você escriturou uma nota que foi cancelada. O contribuinte se defendeu disso. Aí ele cobrou o ICMS. Que ICMS é esse? O parecerista deduz que seria o crédito destacado. Mas ele está deduzindo, porque em nenhum momento o fiscal diz isso. Eu também acredito que seja. Então, seria correto o fiscal fazer o quê? Aproveitou-se de um crédito na nota fiscal inidônea. Mas aí não seria uma falta de recolhimento como ele penalizou. E como ele teria outra autuação. Ele teria que fazer o quê? Pega esse crédito indevido,
joga na conta gráfica e vê se tem ICMS. Mas ele também não fez isso. Como é que o julgador vai fazer? Vai matar uma perícia? Ei, vamos botar na conta gráfica? Eu vou fazer uma outra fiscalização. Daí que eu entendo, eu não estou discutindo se a nota fiscal é inidônea ou não. Eu estou entendendo que está certo, é inidônea? É, mas esse tipo de autuação não cabe, nem ICMS tem na entrada de nota fiscal inidônea. Teria uma outra penalidade. Não também é do 123.1A, que seria falta de recolhimento. Falta de recolhimento de quê, se não é ICMS substituição? Pois é, até a tipificação da penalidade não se coaduna com crédito indevido. Está entendendo? Então, o fiscal ele fez uma confusão aí. Daí porque o auto é indevido. O que é que ele deveria ter feito? Crédito indevido. Joga na conta gráfica e autua como crédito indevido. Mas ele não fez isso. Ele está autuando com uma falta de recolhimento da nota fiscal de entrada inidônea. E não existe isso, de falta de recolhimento na entrada da nota fiscal inidônea. Obrigado, doutor Pierre. Doutora Mônica, com a palavra. Aqui, no seguinte sentido, é que eu entendo, olha, foi tipificado da seguinte forma, que o documento fiscal ele é inidôneo porque ele não guarda os requisitos de validade, ou seja, ele não se presta a produzir a informação que está ali. Não ocorreu a circulação, a nota fiscal foi cancelada, então o contribuinte não tem direito realmente a escriturar aquela nota fiscal do jeito que ele foi, inclusive com relação ao crédito. Ele, de fato, ele poderia ter tanto autuado por nota fiscal inidônea, como ele autuou, como também por crédito indevido. Certo? Aqui, uma coisa, como muito bem colocado pelo assessor, uma coisa não invalida a outra. A nota, quando ele pega aquela nota fiscal considerada inidônea, que está devidamente foi comprovado, está cancelado, ele lançou na escrituração fiscal digital dele. Então, obviamente, ele não tem direito àquele crédito, obviamente, ele não tem direito a mercadoria, a própria questão de estoque. Aquela nota fiscal ali não se presta para levantamento de estoque, portanto, né, ele pode regularizar o estoque dele através dessas notas fiscais, como também o próprio crédito do contribuinte. Por isso que eu entendo, quando o Augusto falou aqui, a nota fiscal inidônea serve para várias alegações aqui, inclusive que a nota fiscal seria inidônea de fato. Eu entendo realmente, da mesma forma que o doutor Augusto, ele se pronunciou aqui. Senhores, doutor Matheus Viana Neto restabeleceu a comunicação, já está aqui na sala conosco, e no momento da sua fala, do seu pronunciamento, perdemos, né, o link. Doutor Matheus quer se manifestar sobre a matéria? Está sem o som. Senhor presidente, a matéria é muito interessante. Muito interessante, porque trata-se da escrituração de nota fiscal que teria sido cancelada. E razão pela qual o agente fiscal as considerou inidônea e está cobrando ICMS multa. Me parece que essa incriminação ela é indevida. Que é indevida por quê? Porque o trânsito de mercadorias não é trânsito de mercadoria. A mercadoria já transitou. A mercadoria já transitou, se é que transitou. Ele pediu, o agente fiscal pediu que ele comprovasse que as operações não teriam sido realizadas, e isso não aconteceu. Então, me parece que o caso aí é de improcedência da acusação, porque não há uma norma específica, ou então um mero descumprimento de obrigação tributária acessória. Escriturar a nota fiscal que já foi cancelada, qual a sanção para isso? Eu não vejo sanção. É um descumprimento, ele fez a mais, ele escriturou indevidamente, é verdade, não deveria ter escriturado essas notas fiscais, mas não há fato típico aí na nossa legislação para essa conduta, me parece que não. Então, a Procuradoria entende que o caso aí é por falta de fato típico, não há que se falar em procedência da acusação. Eu vou apagar aqui, mas continuo escutando, ok? Ok. Pela ordem, doutor Pierre, quer alguma consideração? Doutor William também quiser falar. Esclarecer para o doutor Matheus. Doutor Matheus, o parecerista entendeu que o caso aí, porque o agente fiscal cobrou ICMS, né? E tipificou a multa como falta de recolhimento do ICMS que não existe na entrada por nota fiscal inidônea. Então, o parecerista entendeu que esse caso seria de aproveitamento de crédito indevido. E determinou que voltasse para o primeiro grau, opinou, né, que voltasse para o primeiro grau
para que fosse decidido sob essa ótica. Eu argumentei que não caberia essa volta, porque isso é um outro lançamento. O lançamento aqui foi por falta de recolhimento de entrada da nota fiscal inidônea, de nota fiscal inidônea. Não tem ICMS nesse caso. O ICMS, o parecerista entende que esse ICMS aí seria porque o contribuinte aproveitou crédito, certo? Esse crédito afetou o ICMS, portanto, ele tem que pagar ICMS. Mas a fiscalização não fez isso, ele não imputou crédito indevido, ele não viu se o contribuinte tinha aproveitado o crédito dessas notas, ele não jogou na conta gráfica, ele não fez nada disso. Então, eu entendo que sim, talvez tenha um crédito devido, talvez, que eu não sei nem se ele tinha ICMS no final, saldo negativo ou positivo, talvez, né? Então, poderia haver uma escrituração de crédito indevido? Poderia, mas a autuação não foi essa. Eu entendo que esta autuação, como está, ela não procede, ela é improcedente, porque não cabe a imputação de falta de recolhimento nesse caso aqui, não cabe nem essa penalidade, nem esse ICMS. A doutora Mônica entende de acordo com o parecer, que a nota fiscal é inidônea, pronto, eu também concordo, é inidônea, mas que teria um aproveitamento de crédito devido. Isso aí eu não sei e pode até ter, certo? Eu posso até verificar, ver a conta gráfica dele e tal, e ter, mas eu não posso lançar. O lançamento foi outro. Então, eu entendo que é improcedente. Só para dar esse esclarecimento do debate que já ocorreu. O caso que é de improcedência também. Pois é o meu entendimento. Essas razões que você expôs são as razões que eu penso também. Doutor William Falcão com a palavra. Senhor presidente, a gente já viu muito isso de notas fiscais canceladas e está feita a escrituração, né? Aí provou que estava no sistema, mas ele emitiu lá uma nota fiscal de entrada, que não é bem um caso. Diz que as notas fiscais foram canceladas e ele escriturou, inclusive cita, porque o WebDrive aqui está lenta, mas eu vi já que ele deu um exemplo, que uma nota fiscal lá, que foi emitida e o crédito no mesmo dia, inclusive de operação interestadual, né? Que é complicado isso aí. O contribuinte está muito atento a fazer isso. Ele, antes de receber a mercadoria, já escriturou a nota, né? Só porque viu no sistema. Não sei, se antecipou. Mas, voltando aqui para o caso concreto, a penalidade sugerida no auto de infração, embora ele tenha 8 notas fiscais escrituradas estavam canceladas, a penalidade que ele aplicou é de crédito indevido. 123, 2A, né? E tem 2, é de crédito indevido, a penalidade sugerida no auto de infração. Talvez o que faltou aí foi para verificar, porque tem que verificar o crédito foi aproveitado no todo ou em parte ou não foi aproveitado, porque tem as atenuantes. Ele só se preocupou de aplicar o 103, somar aqueles valores creditados e dizer que é indevido. Quando o crédito indevido requer que o autuante faça alguns procedimentos. O PR já demonstrou aí. No caso concreto aqui, saber se foi aproveitado ou não, todo ou em parte, se foi aproveitado. A questão é essa. Ok, doutor. Mais alguma coisa, doutor William? Se fosse só a questão de... Assim, aí, quanto à questão só da nota fiscal está cancelada e ele escriturou, e ele não fez, a doutor Matheus já falou aí que não tem a penalidade específica, né, para lançar, registrar uma nota fiscal cancelada, não tem a penalidade específica para isso. Só isso. Obrigado, doutor William. Pela ordem, doutora Mônica Castelo. Só para esclarecer que existe sim uma penalidade específica que foi justamente a tipificada pela autuação. Vou ler aqui para os senhores. 123, 3, relativamente à documentação e à escrituração. Né? Item 2, que é entregar, remeter, transportar, receber mercadorias, bem como prestação de serviço e tal, com documento fiscal inidôneo, multa equivalente a uma vez o valor do imposto devido. Então, existe, sim, uma tipificação própria, que foi justamente a que foi escolhida pela fiscalização. É por isso que eu continuo defendendo que existe a tipificação correta, e eu entendo dessa forma, né? Conforme a assessoria aqui se colocou. O documento, ele utilizou-se de uma documentação cancelada, portanto, sim, que não se presta às validades da documentação, conforme está exatamente na descrição do tipo do artigo 131, é um documento fiscal inidôneo. Por quê?
Não tem validade jurídica nem para ele se creditar, nem para a questão de estoque. Né? E com essas notas fiscais, ele pode regularizar tanto a questão de estoque como a questão dos seus créditos. Sim, é uma nota fiscal inidônea, por conta disso, foi dessa forma foi tipificado. 123, 3A, inciso 2. Obrigado, doutora Mônica. Doutor Pierre. Doutor William, só para chamar a atenção de uma coisa. O fiscal não autuou como crédito indevido. O crédito indevido é o 123.2A. Ele entendeu pelo 123.3A, como a doutora Mônica falou. Relativamente à documentação. Não é relativamente a crédito, é relativamente à documentação e à escrituração. Entregar, remeter, transportar, receber mercadoria com prestar serviço. Sem documentação. 2, com documentação fiscal unidânea. Uma vez o valor do imposto. Que imposto? Que imposto na entrada tem? Existe. Se a mercadoria não é substituição. Uma vez de qual imposto? Pode ter sido antecipado, depende do produto. Pois é, mas aqui não tem isso aí. Não tem antecipado, não tem nada. Pode ser que sim, pode ser que seja CMS substituição, não sei. Qual é? Que imposto é esse? Vamos agora fazer uma diligência para descobrir se tem imposto ou não, para ver e tal, porque o fiscal não diz isso. Então, não é 123.2A, crédito indevido. Ele escriturou a nota de entrada e ele está cobrando um imposto, que eu não sei que imposto é esse, que ele não diz nada, e está cobrando uma multa de uma vez o valor do imposto. E não existe isso aqui para isso aqui. Me permita, senhor presidente, meter meu... Questão de ordem, doutor Matheus Viana. É bom que eu fui com essa história. Eu acabei entrando, foi na sessão da 4ª Câmara, agora que está acontecendo, da 2ª Câmara, aliás, né? Eu entrei com a internet, caiu aqui, e quando eu fui entrar, eu entrei na 2ª e... Aí, evidentemente, que me desculpei, né? Mas está desbalançando, porque o Rafael está lá, substituindo o Biratana. Mas, então, me permita me meter nessa situação de novo. Quando nós analisamos o auto de infração, aqui, o auto de infração, veja o que foi que o agente fiscal fez. Ele pegou a cabe salientar, estou lendo aqui as informações complementares. Ainda que nesse tipo de irregularidade, o local onde é devido o ICMS é o estado do Ceará, conforme o artigo 12 da Lei 12.670. Diz que sim, que o local da operação da prestação prefeito de cobrança, B, é onde se encontra quando em situação irregular por falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea de um local da operação para fim de cobrança do imposto. E aí ele vai mais adiante, aí utiliza o artigo 123, relativamente à documentação e escrituração, entregar, remeter, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria, bem como prestar ou utilizar serviço. Ou seja, ele tratou essa situação, esse fato, como se ele tivesse identificado mercadoria em situação irregular, sendo transportado com nota fiscal inidônea. E não foi isso que aconteceu. O contribuinte escriturou nota fiscal inidônea, porque já havia sido cancelado. E qual a situação disso que isso pode ter sido gerado? Como bem apontado pelo doutor Pierre, isso pode ter gerado um crédito indevido. Claro, se a nota fiscal é inidônea, ele registrou, pode ter gerado um crédito indevido. Poderia ter autuado o contribuinte por crédito indevido? Sim. Decorrente de escrituração de nota fiscal de entrada cancelada, crédito indevido. Esse crédito indevido poderia ter resultado na falta de recolhimento do ICMS, poderia também ter autuado o contribuinte por falta de escrituração. Mas ele autuou o contribuinte, não foi por nada disso. Ele autuou o contribuinte, e vou ler de novo para os senhores aqui. O contribuinte escriturou 8 notas fiscais eletrônicas em operações de entrada cujos documentos encontravam-se cancelados. Portanto, não são válidos para acobertar as operações. Ou seja, ele tratou como se estivesse aí identificando uma operação de circulação de mercadoria. O trânsito de mercadoria não é o caso, né? Não é o caso. E por que ele fez isso? Diante da dificuldade em tipificar esse fato.
Então, sendo objetivo, e até em consideração a doutora Mônica, que é a relatora e que se encontra muito bem, eu acho que, de forma clara e objetiva, o caso é de improcedência da acusação por todos os argumentos que já foram utilizados aqui. Não vejo como retornar à primeira instância para novo julgamento, não. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor William Falcão. Senhor presidente, foi um equívoco meu quando eu me manifestei, porque eu estava lendo 123, 2A. 2A. Depois foi que eu observei que realmente a conselheira Mônica veio e corrigiu a aplicação do 123, 3A, item 2, com documentação fiscal inidônea. Ou seja, o fiscal considerou aquelas nossas casas inidôneas que tinham sido canceladas e está cobrando um imposto. A única dúvida é essa, é o imposto que está nela destacado? Se for imposto nela destacado, é complicado, né? Porque aí tem que ver se aproveitou, se não aproveitou. Agora, se for antecipar a submissão tributária, que a conselheira Antônia Helena falou, sim, aí realmente não haveria dúvida de cobrar logo esse recolhimento. Não precisar fazer a questão da conta gráfica, analisar a conta gráfica se foi aproveitada ou não. É isso. Senhores, acredito que já foi amplamente discutido, debatido. Lembrando que as preliminares de nulidade, de perícia, multa confiscatória, todos os argumentos são comuns aos processos. Com relação às preliminares, doutora Mônica, como vota? Senhor presidente, eu afasto as preliminares aqui suscitadas, inclusive o pedido de perícia também, né? Ok. Algum voto? Presidente, uma questão de ordem. Tem recurso do contribuinte? Ou é só... Sim. Tem. Oxi, mas foi Não, julgado desculpa. improcedente? Não, Porque se não for tem, julgado não. improcedente, não tem essa Ok. questão de preliminar. Ok. Não, Não, desculpa. é porque o Tá certo. assessor, ele analisou, né? E Então- como foi abordado, né? Por isso que Mas eu não tem, não tem recurso, a questão é só o Ok. recurso do reexame. Bem lembrado, doutor Pierre. No parecer, ele trata, né, ele repete esses argumentos da parte, mas, de fato, apenas o recurso, o reexame necessário, recurso oficial. Não há o recurso ordinário. Então, as preliminares elas estão presentes, sim, na defesa, mas não há recurso. Como vota a conselheira relatora, considerando aí todos os debates, também já a sua fala, né? Sim, A senhor discussão. presidente. Não tem alguém aqui mencionou, né, de que foi solicitado o retorno, alguma coisa nesse sentido. Não foi colocado aqui em nenhum momento essa possibilidade de retornar, não. Pelo menos assim, pelo menos eu não vi. É porque não é uma nulidade, é improcedência, viu, doutor Pierre? Se Ah, fosse a doutor Pierre, nulidade, né? sim, aí afastaríamos e retornaria à primeira instância. Mas, no caso, é de Exato. mérito em procedência ou parcial. Né? Qual a palavra? Então, assim, apesar de todas as colocações aqui, sempre muito brilhantes, feitas pela Procuradoria, né, pelo doutor Pierre, eu me acosto aqui ao entendimento do parecer, no sentido de que ele realmente não poderia, né, ter se creditado, nem pode considerar na questão de estoque essas mercadorias, uma vez que essas mercadorias são consideradas inidôneas. Então, é nesse sentido que, por conhecer, né, como é que eu faço, do reexame, né, nego o provimento. Aqui dar provimento, Do para provimento. modificar, né? Para modificar, De acordo com o parecer. de acordo com o parecer. Ok, vamos pegar aqui a sequência dos conselheiros, doutora Mônica, doutor Pedro Jorge. Presidente, eu inicio a divergência pela improcedência do auto de infração, de acordo com a manifestação em sessão do procurador, doutor Matheus, e pela decisão de primeira instância, né? Ok, doutor Saulo. Senhor presidente, sigo aqui a divergência lançada inicialmente pelo doutor Pedro Jorge Medeiros. Ok, doutor Pierre. Com a divergência, senhor presidente. Doutor William Falcão. Acompanho a divergência, senhor presidente. Doutora Helena. Também com as divergências, senhor presidente. Então, esta Câmara, por maioria de votos, conhece do reexame, dar provimento para reformar a decisão de improcedência. Aliás, conhece do reexame, nega provimento para confirmar a improcedência do feito fiscal e julgar improcedente a acusação nos termos do julgamento e parecer em sessão, manifestação da outra Procuradoria.
Voto contrário, doutora Mônica, conselheira relatora, e fica designado doutor Pedro Jorge como conselheiro, primeiro voto divergente e vencedor. Esta decisão para o nosso último processo da pauta. Agradeço a participação de todos. Assuntos gerais, algum assunto a ser tratado? Eu peço licença para me retirar, presidente. Ok, doutora Mônica, nos mantenham informados. Tá, obrigada, pessoal. Bom dia. Até logo. Assuntos gerais, nada a ser tratado. Lembrando aos senhores que amanhã teremos a sessão que foi sobrestada, a 79ª sessão, em que temos recorrente Polo do Eletro Comercial de Imóveis Limitada, 3 processos da relatoria do doutora Antônia Helena Teixeira Gomes e 2 processos do doutor Pedro Jorge, na sessão de amanhã, com a participação do doutor Carlos Sintra e do doutor Tiago, como advogados da parte. Então, agradeço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.